Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Diviníssimo Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da divina vontade. Me abençoe, ó Mãe Rainha, para que eu possa vir a fazer todas as minhas ações hoje sob os vossos dulcíssimos olhos maternais. Amém. Fiat. Eu não sou nada, Deus é quem é tudo. Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe e rainha. Amém. Fiat. Suprema Majestade, eu venho em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar-te as homenagens, os louvores, as adorações e as reparações, devidas por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Dai-me então a tua divina vontade, para que eu possa vir a fazer todas as minhas ações hoje com a tua mesma divina vontade. Amém. Fiat. Olá, hoje nós vamos para o tema do dia 28 de maio, é do Livro do Céu, volume 26, capítulo 12. 28 de maio de 1929. Quando Jesus fala do seu querer, abaixam-se os céus, festa de todo o céu. O divino querer é a coroa da criação e da redenção. Dor de Jesus porque não se conhece o fiat divino. Então, pelo título, a gente pode entender, ó, quando Jesus fala do seu querer, abaixam-se os céus. Eu acho assim, né, que é aquilo que a gente aprendeu com as outras meditações, porque o falar divino, do divino querer, ele vai se restringir dentro da realidade da pessoa, né, da criatura, entende? E a realidade da pessoa, da criatura, né, são os bens, tanto da criação e da redenção, né, a nossa realidade, como ela é, né, como ela se mostra, tá entendendo? E aqui, por exemplo, um bem da criação e da redenção são as próprias pessoas que nos envolvem, entende? As outras almas das outras pessoas, né? Tá entendendo? Então, quando Jesus fala do seu querer, abaixa-se os céus, festa de todo o céu divino, todo o céu. Então, da mesma forma como, tipo assim, como é que eu posso te dizer? É uma linguagem que vai se resumindo de acordo com a maturidade do ser humano, tá entendendo? Digamos assim, digamos que você quer ensinar inglês para uma pessoa que nunca, por brasileira, né, que nunca aprendeu inglês. Então você começa com o verbo to be, né, o mais simples, tá entendendo? Mas você sabe que a língua inglesa, ela é tão, tipo assim, complexa quanto a língua portuguesa, né? Vide as obras lá de Shakespeare, né, e coisa do tipo. Só que você não começa ensinando, tipo, tá entendendo? Essas obras muito, assim, porque a pessoa não vai entender, tá entendendo? Ela não vai entender. O máximo que ela pode ficar fazendo é ficar decorando lá, mas ela não vai entender, tá entendendo? Então, ela precisa ensinar para aquilo fazer raiz dentro dela, para ela tomar posse daquilo como conhecimento seu. Você precisa começar com o verbo to be, né? Com coisas bem simples. E evoluindo à medida que aquele aluno, né? Aquela outra pessoa vai se consolidando a autoridade que ela tem naquele conhecimento, tá entendendo? O interesse dela também, tá entendendo? E é festa de todo o céu, né? Tá entendendo? É bom imaginar que o céu são as pessoas, sei lá, dos Estados Unidos. Por que a festa de todo o céu? Porque aquela aluna que não sabia nada, aquela criança, não sei, né? Que não sabia nada de inglês, agora ela já sabe o verbo to be. Então já é um passo para aquela pessoa, entre aspas, assim, ir pro, tipo, sei lá, ir para os Estados Unidos e ser mais uma pessoa que vai agregar lá, né? Assim, fazendo uma comparação como se os Estados Unidos fossem as pessoas do céu, tá entendendo o que eu tô te dizendo? Então, um conhecimento divino que é manifestado dentro da realidade da criação e da redenção que a pessoa vive, né? Do seu estado de vida e tal, né? Já é uma luz maior, né? Onde os bem-aventurados já sentem, tipo assim, essa festa, né? Aumenta
como é que eu posso dizer? Até mesmo eu acho que aumenta, pode ser que aumente, né, a glória acidental deles, né, como a gente viu no trecho daquele outro santo que eu me esqueci o nome, né, que a Luísa aumentou, porque, tipo assim, eles aprendem conhecimentos que eles não tiveram oportunidade de aprender aqui na Terra. E o céu, né, o grau de felicidade, de, digamos assim, né, de energia, entre aspas, né, de felicidade, né, de bem-aventurança aumentam conforme mais conhecimento você tem, né? Porque o conhecimento, a admiração informa o amor, né? Informa o alimento, né? Então, por isso que todo o céu tipo, entra em festa, porque a pessoa, né? A criatura, né? A pessoa que está vivendo na divina vontade, fazendo, subindo essa escada, né? Dos conhecimentos, dia após dia, ela se torna tipo um banquete, né? Ela vai se tornar tipo um alimento, né? É, ela se torna tipo assim uma eucaristia para o céu, né, para as pessoas do céu. Também aqui na Terra, né, porque os atos eles também fazem os efeitos na nossa realidade, mas a gente, né, a nossa alma vai se tornando à medida que a gente vai subindo esse degrau da escada de ouro, né, uma eucaristia lá para o pessoal do céu também, né, porque a gente vai se tornar esse banquete, né, de alimento divino, né, que são os conhecimentos, né. E aqui, ó, o divino querer é a coroa da criação e da redenção. O que que isso significa? Aquilo que a gente falou, né? A divina vontade é algo natural, é algo bastante assim, autêntico, legítimo, não é uma realidade tipo assim, como a gente vê muitas vezes, né? Tipo, de você destruir a sua realidade, como a gente viu lá na live da quinta-feira, dessa quinta-feira, né, passada que teve agora, entende? Então não é uma realidade que vai negar, né? Tipo, as coisas da nossa realidade humana, entende? Mas vai sim resignificar elas, né? Dar um significado em Deus que é o significado natural delas, né? Tá entendendo? Que os nossos atos na divina vontade vão ser atos que vão ser feitos, né? Tipo assim, dentro da nossa realidade. A própria Luísa, quando escreveu o livro do céu, ela precisou, né? De papel e caneta, de ter um quarto, de ter uma vestimenta, de ter uma roupa, né? Tá entendendo? De ter uma infraestrutura nesse sentido, entende? Então, nesse sentido que encerra a finalidade da criação e da redenção. E isso até mesmo nas outras pessoas, né? Que também são produtos da criação e da redenção, entende? Elas podem e elas vão sentir, né? O tipo, a atitude das outras pessoas para conosco, tá entendendo? Pode servir, sim, pelo que eu tenho vivenciado até então, né? Como termômetro da divina vontade para com a gente, tá entendendo? Dor de Jesus porque não se conhece o Fiat divino. Porque as pessoas que, tipo assim, não se conhecem o Fiat divino é assim, elas passam sua vida, tipo assim, como é que eu posso te dizer? Meio que, assim, sem prestar atenção, tá entendendo? Tipo, meio que sem prestar atenção mesmo, né? Tipo, meio que alienado. Alienado é tipo uma mosca morta, você passa as coisas sem prestar atenção. E é aquilo que a gente viu, né? Como o ser humano, ele foi feito, né? Tá na arquitetura da alma dele, né? Na essência da alma dele, né? Viver na divina vontade, entende? Dessa maneira. Quando o ser humano passa, assim, com a vida batida, por ignorância, né? Porque não conhece ainda, ele com certeza vai colocar outras coisas no lugar de Deus, tá entendendo? E aí vem, né, as vários tipos de pessoas, né? As pessoas que vivem no mundo, as pessoas que vivem no pecado, as pessoas que vivem da redenção, que muitas vezes colocam, né, as devoções no lugar de Deus, né? As coisas para ocupar a mente dela, né? No caso aqui, a mente pode ver como a alma também, né? Tá entendendo? Então as pessoas criam até seus próprios ídolos, né? Existem até católicos que colocam, enchem a parede cheia de quadros de santo, de fotografias de santo, né? A ponto de você não ver nada, tá entendendo? E não deixa de ser também, de ser tipo assim, claro, é uma busca desesperada da pessoa que ela tá tendo pela santidade, mas é uma busca ainda com o humano dela, tá entendendo? Às vezes as pessoas colocam ídolos, né? Nos seus intercessores e tal, né? E as pessoas do mundo, né? Que muitas vezes vivem de uma fantasia, tá entendendo? Assim, colocam outras pessoas como sua salvação ou algo do tipo, tá entendendo? Pessoas que romantizam outras pessoas no sentido de torná-las até mesmo ídolos, né? Tá entendendo? Então é a dor de Jesus porque não se conhece o fiat divino, né? E as pessoas vivem a sua vida humana com a sua alma, né?
criando ídolos, colocando coisas assim para ocupar, né, esse lugar dessa ignorância, entende? E assim, muitas vezes eles até, tipo, destrói, né, a finalidade da criação e da redenção, né? Tá entendendo? É, porque, tipo assim, como é que eu posso te falar? Eles destroem a finalidade da criação e da redenção vivendo nessa ignorância, tá entendendo? Vivendo assim, uma vida assim, como é que eu posso te dizer? Sem conhecer a sua missão para que ele veio, tá entendendo? Tá entendendo? Muitas pessoas vivem, destroem até, subvertem a criação. Tipo assim, tá, tem que falar, né? Tá vindo na minha mente, eu vou falar, por exemplo, a questão do corpo humano, né? Quantas vezes a gente não vê hoje em dia, né? Tipo assim, claro que a maldade, né, tá dentro dos olhos de quem vê, né? Mas como a gente vê hoje em dia pessoas assim com vestuário, né, em rede social, então na internet, na realidade mesmo, né, inadequado, tá entendendo? Com o corpo também, né, tipo assim, tá entendendo? Inadequado, né, pessoas que se matam na academia para ter um corpo para atrair outras vontades humanas, entende? Como se a mesma pessoa se auto fizesse um ídolo vivo, né, um ídolo ambulante, tá entendendo? Tá entendendo o que eu tô te falando nesse sentido? Então, isso já é uma subversão da própria criação, né? Se o corpo daquela pessoa fosse uma, digamos assim, tivesse uma consciência à parte, ele não gostaria de estar sendo usado para o pecado, tá entendendo? É só um exemplo que vem assim na minha mente, entende? É como se fosse assim, um ídolo, né? Entre pessoas assim, tá entendendo? É um ídolo, né? Entre pessoas miseráveis, né? Que não vivem assim como a gente vai ver aqui ao longo do texto. A gente vai para o texto assim, propriamente dito. Minha pequena inteligência, aqui é a Luísa falando, tá? No parágrafo 1, não faz outra coisa que navegar no mar interminável do Fiat divino, e conforme formam essas ondas de luz, assim murmura sua linguagem celestial e divina, e põe fora seus segredos, e com palavras arcanas se manifesta a minha pequena alma. Aqui, só dando um parágrafo, né? Ela tá aqui muito provavelmente que vem a assim, em mim, né? Na minha mente, é que ela tá aqui meditando, tá? Sabe? O livro do céu, ela tá aqui, tipo assim, ela tá estudando na mente, tá meditando na mente dela e tá escrevendo o trecho propriamente dito, tá entendendo? Não sei se é esse trecho em si ou é outro trecho, eu não sei, mas isso que ela tá fazendo. Da mesma forma que a gente faz em áudio, ela tá fazendo, tipo, escrevendo, né? Tá entendendo? Então, por isso que murmura sua linguagem celestial e divina e põe seus segredos com palavras arcanas, se manifesta a minha pequena alma. Então, aqui a gente já vê essa interface, né, de algo com linguagem celestial e divina que está se resumindo numa arquitetura, digamos assim, né, de uma linguagem humana, que é o nosso alfabeto, né, o nosso jeito de falar, né, nosso idioma, né? No caso da Luísa aqui é o italiano, né? Porque ela é da Itália. Então está se resumindo em palavras humanas, tá entendendo? Formando essas palavras com palavras arcanas, né? Se manifesta a minha pequena alma. Então ela está fazendo essa interface, né? De um conhecimento muito elevado, tipo assim, de uma linguagem celestial e espiritual muito elevada para algo assim mais material da Terra, né, que é o nosso alfabeto, o nosso jeito de pensar, né, a nossa lógica e tal. E muitas vezes, meu doce Jesus sai dentro daquelas ondas de luz, corre e me abraça e põe a mão em seu coração, a mão da Lisa no coração de Jesus, para sustentá-lo, tanto ao ímpeto do seu amor, porque escuta e fala do seu querer santíssimo. Porque o que acontece aqui, a Lisa está fazendo esse papel de decodificador de Jesus, tá entendendo? Assim como Jesus também fez na humanidade de Jesus fez em relação à própria divina vontade, entende? Então, é o Espírito Santo, né, agindo na Luísa e a Luísa está sustentando o coração de Jesus pelo ímpeto de amor. A gente vai ver o resto do trecho para a gente poder entender um pouco mais. Agora, enquanto estava nesse estado, meu amado Jesus me disse, parágrafo 2. Parágrafo 2. Filho do meu querer, se soubesses que amor sinto quando me decido a falar do meu Fiat divino,
Cada vez que te falei dele, os céus se abalaram, tanto era a estima e a veneração que sentiam, e fazendo homenagem ao que eu devia dizer, baixando-se, todos se punham atento a me escutar. Enquanto falava, sentia neles, nos bem-aventurados, nas pessoas que estão no céu, novas criações divinas, novas alegrias, novas belezas, porque quando se trata de falar de outros conhecimentos do meu Fiat divino, todo o céu sente o poder dele, né? Sua essência, né? Sua natureza, e fazem competição em escutar e em receber os novos efeitos daqueles conhecimentos. Então é aquilo, né? Essa frase que Jesus está falando, né? Esse parágrafo aqui confirma o que a gente viu, né? A Luísa está fazendo esse papel de decodificador dos conhecimentos ad intra, né, da Santíssima Trindade e fazendo essa interface com a realidade humana, que no caso escrevendo o Devo do Céu com a nossa gramática, né, com o nosso alfabeto, né, com o nosso jeito de pensar, né, da nossa raciocínio, né, e assim ela está colocando a própria criação e a redenção com a finalidade divina, entende? E nesse sentido, cada palavra divina, cada luz, tá entendendo? Usando mais ou menos assim, desse jeito de agir, né? é, Atrai todo o céu, porque onde está a divina vontade está Deus, entende? Onde está Deus está todos os bem-aventurados do céu, então todos aprendem, tá entendendo? Com os atos na divina vontade, entende? Coisas que eles não tiveram oportunidade de aprender aqui na Terra. A gente vai aprender mais porque entender mais porque eles não tiveram essa oportunidade de aprender aqui na Terra, tá entendendo? Então eles aprendem, né? Então por isso que a gente se torna uma Eucaristia, né? Em primeiro lugar, eu acho, não sei, né? Para as pessoas do céu, quando a gente está meditando, tá entendendo? Primeiro lugar para as pessoas do céu, né? O orvalho benéfico, tipo assim, para o pessoal do céu, né? E depois é para as pessoas aqui da terra, né? Das pessoas que vão ver dos efeitos divinos, entende o que eu estou te dizendo? Então, novas belezas, né? Novas alegrias, novas belezas, porque quando se trata de te falar de outros conhecimentos do meu Fiat divino, todo o céu sente o poder dele e fazem competição em escutar e receber os novos efeitos daqueles conhecimentos. Então, quantas vezes eu te falei sobre o meu querer santíssimo, tem sido a festa de todo o céu, porque sentia duplicar a felicidade, e só o céu podia conter todos os efeitos admiráveis, as alegrias puras de um conhecimento do meu Fiat. E aqui tem aquilo também, né? O pessoal lá no céu, tem mais corpos humanos, entende? Então, tipo assim, aqui na Terra, algo que está vindo muito à minha mente é que a gente ainda tem certos corpos, tem os corpos humanos, obviamente, né? E, tipo, e esse processo de você ter tipo, uma alma totalmente espiritualizada, ou seja, uma mente totalmente divinizada, onde você vive para os conhecimentos divinos, claro, né? Isso vai acontecendo aos poucos, é o processo de purificação, né? Onde você vai ordenando a sua vida, né? Conforme a criação e a redenção, mas sob a luz da divina vontade, entende? E conforme a nossa caminhada, a gente vai se alimentar mais de luz, entende o que eu estou te dizendo? Mais dos conhecimentos. A gente vai tendo mais felicidade com as luzes, com as revelações, tá entendendo? A gente vê tipo um êxtase, né? Tipo aquele eureka, né? Tá entendendo? Eu acho que deve ser algo nesse sentido. Conforme a gente vai correspondendo mais, vai ordenando mais a nossa vida, entende? E assim tirando o pó, né, da vontade humana, que como a gente falou lá no início, né, é uma vontade que, tipo assim, não é espiritualizada, ela é uma coisa que vive aqui para a Terra, e só que ela tem uma essência divina, porque a alma vem de Deus, né, e ela tenta colocar ídolos, né, no lugar de Deus, numa coisa aqui da Terra, né, tá entendendo? Então, voltando ao trecho em si. Então, quantas vezes eu te falei sobre o meu querer de Santíssimo, tem sido a festa de todo o céu, porque sentia duplicar a felicidade, e só o céu podia conter todos os efeitos admiráveis, as alegrias puras de um conhecimento, de um só conhecimento do meu Fiat. São alegrias puras, né? Porque é uma alegria que vem da alma, tá entendendo? É algo que não tem mais a concupiscência do corpo humano, tipo assim, de tipo assim, de você
Porque assim, eu creio que deve ser as coisas são assim, né? As coisas são espirituais. A gente está no mundo, mas a gente é toda hora bombardeado por outras vontades humanas, entende? Então, no começo do processo de purificação, né, você ainda sente o peso, assim, ainda das coisas do mundo, né? Assim, no sentido de que você, às vezes, fica triste por uma situação, né? Fica deprimido e tal, né? Então, às vezes, você tá ainda começando a entender, né, como é que são os diversos, assim, circunstâncias, né, na divina vontade, porque, tipo, às vezes você tem um processo mais, assim, de, entre aspas, solidão humana, né, onde você fica mais, assim, introspectivo e tal, né, e você vai caminhando nesse processo de purificação, né, tipo, aquilo que a gente viu no tema do dia 23, né, que às vezes os relacionamentos humanos vão sendo amargados para eles serem puros, né, e assim você vai começando a discernir, né, com o tempo, né. Então, muitas vezes você sente sim um peso da sua vontade humana nesse processo de purificação. Isso aí, com o tempo, ela vai sendo uma alegria pura de um conhecimento apenas, de um só conhecimento do meu Fiat, né? Os efeitos admiráveis, alegrias puras do Espírito, entende? Que é essa felicidade somente em Deus. Só assim podia te falar dele, com o céu abaixado, para receber seus atos reverentes e as homenagens devidas à minha vontade, divina vontade. Olha, só assim eu podia te falar da divina vontade, com o céu abaixado, para receber seus atos referentes e as homenagens devidas à minha divina vontade. O céu abaixado. Essa parte eu não entendi, com o céu abaixado. É porque, tipo assim, existem seres humanos no céu, né? São os santos, né? E, tipo assim, do jeito como a pessoa morre, a sua alma, ela vai pro céu, tá entendendo? Então, a pessoa, um santo que morreu lá do século 16, 17. Ele vai com a alma junto com a inteligência, memória e vontade na época que ele partiu daqui da Terra, entende? Então, eu creio que os santos que estão no céu, apesar de eles estarem vivendo, absorvidos na vontade de Deus, né? Eles ainda têm na sua essência, digamos assim, na sua natureza, uma santidade humana de virtudes, entende? E como no céu não existe mais essa guerra da carne, né? Essa coisa assim, como a gente falou, né? Aqui, né, que todo dia, a todo instante, por estarmos na Terra, a gente é bombardeado, assim, pelas vontades humanas de inúmeras outras pessoas, né? E lá no céu não tem mais isso, então eles têm uma santidade meio que, tipo assim, desatualizada, digamos assim, modo de falar, né? Lá no céu, porque eles vivem a santidade humana das virtudes, né? Claro que a gente pegar a história de vida deles, muitos foram lindos, né? Mas, tipo assim, eles não têm a santidade divina, entende? Então, tipo assim, é como se, digamos assim, digamos que os santos humanos que estão no céu, né? Vamos fazer essa analogia, o céu é os Estados Unidos. E os santos humanos que estão no céu, todos eles só sabem falar espanhol, entendeu? E a linguagem do céu é o inglês, né? Estados Unidos, não. Aí você consegue entender, se virar com espanhol nos Estados Unidos. Ah, então você pode até conseguir, mas é mais nas comunidades hispânicas, né? Tá entendendo? Você não vai conseguir falar com provavelmente muitas poucas pessoas, vai ser o seu número de interação. E quando a gente está vivendo, né, com o céu abaixado, né, na nossa realidade, esses conhecimentos divinos, a gente está ensinando para o pessoal do céu, né, para os santos humanos, né, o inglês, para eles aprenderem aí, né, a linguagem celestial divina, tá entendendo? Para eles poderem entender melhor o que está acontecendo lá no céu, né? Que nem outro trecho que a gente viu, né, que os bem-aventurados, eles contemplam uma lição, tipo, divina até um certo ponto, que é o ponto que eles conseguiram entender com a santidade humana de cada um. Aí depois eles vão para outra luz, né, para outro globo de luz, né? Então, um trecho que é mais ou menos nesse sentido, né? Eles não ficam, tipo assim, tem uma lição lá que a divina vontade que Jesus quer ensinar para eles. Aí eles ficam até um certo grau, né? Cada um fica até um certo nível, que foi o nível que eles aprenderam aqui na Terra. Depois eles vão, abrem mão dessa luz, porque eles não conseguem mais entender, e vão para outra, entende? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. Só assim poderia te falar dele, com o céu abaixado, para receber seus atos reverentes e as homenagens devidas à minha divina vontade.
É tanto o amor e o desejo que eu sinto de fazê-la conhecer, que se fosse necessário, eu até me encarnaria de novo, para obter que minha vontade fosse conhecida e reinasse sobre a terra. Mas isso não é necessário, porque tendo encarnado uma vez, a minha encarnação está sempre em ação, e tem a virtude de reproduzir os mesmos efeitos, como se de novo eu me encarnasse. Porque aquilo, né, está no ato único, né? Isso eu acho que vai ajudar muito a entender como colocar a criação e a redenção, né? Que Jesus acabou de dizer, né? Que a redenção está sempre em ato único, como Jesus, se Jesus sempre se encarnasse, né? Entender melhor, né? E foi só pela decência do meu Fiat que eu te escolhi, te purifiquei de todo germe de corrupção, aqui, né? Confirmando, tipo assim, aquilo que a gente falou, que a gente está assim no mundo, né? Aquilo que Jesus mesmo fala, livrar de todos os males, né? Porque eles estão no mundo, mas não são do mundo. Então, mesmo assim, a gente recebe, é bombardeado, né? Por vontades humanas a todo instante, né? Na mídia, na televisão, nos atos das outras pessoas, não tá entendendo? Como posso te dizer, como a gente próprio falou, né? No vestuário, né? Das pessoas lá em cima, né? No começo dessa meditação, né? Então a gente é bombardeado por vontades humanas o tempo inteiro, né? Tá entendendo? E aí vai do processo de consumação da santidade humana de cada um, né? Que é que eu creio que seja o processo de purificação, né? Uma pessoa que ainda está no começo, né? Ela vai sentir assim mais disposta, mais fragilizada, né? Mais débil em relação às vontades humanas, mas aí a pessoa tem que persistir, né? Então, é por isso que tem esse processo aqui, né, de purificou de todo germe de corrupção, né, de toda coisa, de toda raiz aqui na terra humana, entende? Então, depois e me tranquei em tua alma, não só em modo espiritual, mas também natural, de modo a servir-te como véu para me cobrir. E aí isso é verdade, a gente sente isso também, que Jesus também está trancado no nosso corpo de maneira natural também, né? Às vezes a gente sente os estados de ânimo que são de Jesus, né? Que é da alma. Muitas vezes a gente sente uma tristeza, ou então um palpitar do coração, algum espasmo, assim, no músculos, né? Na carne e tal, né? E a gente também tem que ficar atento a como o nosso Jesus fala através do nosso corpo, né? Por exemplo, ontem eu estava me vestindo para ir pro futebol, entende? E eu senti um tremelique bem poderoso assim no meu joelho esquerdo, desculpa. Tá entendendo? Aí a ponto de querer até ficar deitado em casa, não ir para o futebol. Só que passou, tá entendendo? Aí eu fiquei tipo assim, nossa, será que eu vou pro futevôlei ou não? Aí eu pensei comigo mesmo, se eu ficar em casa, provavelmente deve ser preguiça, porque eu reconheço que eu sou uma pessoa muito preguiçosa. Isso também está sendo entendida, né, e ajustada nesse processo de purificação, né? Desculpa. Aí eu fui pro futevôlei mesmo assim. Só que começou uma sequência de pequenos erros e também de pequenos avisos, né? Tipo assim, dizendo que não, essa não era a vontade de Deus, entende? E tipo assim, então o que eu quero te falar é que a gente tem que estar atento, né? A como o nosso corpo fala, tá entendendo? E como as outras pessoas falam também. Tá entendendo? É, assim, nesse sentido, claro que é Deus que testifica na nossa alma, né? Na nossa inteligência, né? Tipo assim, não é a gente que vai discernir, né? É o Espírito que vai decodificar dentro de nós, né? Tá entendendo? Então, voltando aqui ao trecho, tranquei minha alma não só modo espiritual, mas também natural, de modo a me servir, a servir-me de ti como véu para me cobrir, quase como me servir de minha humanidade, como véu para esconder minha divindade. E para ter-te à minha disposição, te separei de tudo. Te restringi dentro de uma cama por tão longos anos, e para te dar sublimes lições sobre o meu eterno Fiat, e fazer-te beber gole a gole seus conhecimentos e sua vida. Então, aquilo que a gente viu, né, essa separação que aconteceu com a Luísa, que ela viveu essa vida eucarística oculta de Jesus, né, como a gente viu, né, nas luzes de sexta, né, é algo que, tipo assim, a gente meio que vive também, mas quem viveu isso, assim, como cabeça de missão foi a Luísa, né? Então, por isso que a divina vontade não veio para destruir as coisas, ela veio para destruir, digamos assim,
a vida da Luísa, de modo assim, modo de falar que ela ficou só na cama e tal, né? Tá entendendo? Ao contrário das outras pessoas, né? E do tempo dela, né? Só que a gente não vai viver uma vida assim, tentando copiar a Luísa, né? Vivendo só de cama e tal, então destruindo as situações da nosso estado de vida, da nossa vida humana, né? É Deus que vai usando delas, aquilo que a gente viu, né? O céu que se abaixa através das pessoas, circunstâncias, através até mesmo do próprio processo de se colocar no estado de ordem, né? Cada um com a sua idade, com o seu próprio gênero, né? Se você é mulher, se você é homem, com a sua idade, né? Temporal mesmo, né? Por exemplo, um homem adulto tem responsabilidades diferentes de uma mulher adulta, que por sua vez tem responsabilidades diferentes de um jovem, né? E de uma pessoa mais idosa e tal, né? Então a divina vontade fala assim no nosso dia a dia, né? No nosso cotidiano, né? Tá. Então, são sublimes lições sobre o meu eterno Fiat e fazer-te beber gole a gole seus conhecimentos e sua vida. Então, é gole a gole, né? É um processo que é um dia de cada vez, né? Aqui, a longa história do Divino Querer requeriria tempo para te contar e te fazer entender. Eu posso dizer que fiz mais que na criação e na redenção, porque meu querer encerra uma, que é a criação, e a outra é princípio e meio delas, que seria que é a redenção, que está bem no meio, né? E será fim e coroa da criação e redenção, que é a divina vontade, de modo que sem minha vontade, não conhecida, nem reinante e dominante sobre a terra, nossas obras serão sem coroa e incompletas, eis porque tenho tanto interesse em fazê-la conhecer. Porque aquilo que a gente viu, né, digamos assim, né, as pessoas vão ver a sua vida aqui na Terra sem entender as coisas na divina vontade. Um bom exemplo disso é que eu posso ver aquilo, né, como a gente falou, né, que as vontades humanas das outras pessoas que também são frutos, né, da criação e da redenção, né, vão ser usadas como termômetros, digamos assim, indicadores de como você está andando na divina vontade. Então, por exemplo, quando as pessoas te ignoram, é a divina vontade que elas estão te ignorando, é uma privação que Jesus quer que você passe dessa acolhida, né, desse calor humano, né, para você entender um outro tipo de amor, tá entendendo? Que é você voltar para si mesmo, né, refletir, né, ser feliz também naquela situação, né? E da mesma forma, quando Jesus, tipo, sei lá, faz as pessoas baterem parabéns para você, né, no ambiente de festa e tal, é um ambiente que você vai aproveitar aquela situação de acolhida, de calor humano, entende? Mas sabendo que é a divina vontade que está prestando homenagem a você, não é as pessoas que estão prestando homenagem para você. Claro que a humanidade delas, na personalidade delas, né? Tipo, a inteligência dela, né, as emoções dela estão sendo usadas, mas para esse fim divino, tá entendendo? Da mesma forma, nesses dois exemplos, assim, que são bem, assim, antagônicos, tipo assim, bem extremos, né, quando você é solenemente ignorado pelas pessoas, tá entendendo? É a divina vontade que está usando da vontade humana delas para te ignorar, da mesma forma quando você é acolhido por elas. É a vontade divina que está usando da vontade humana, né? Que a gente já falou, que é a inteligência, a memória, né, as emoções dela para te dar uma acolhida humana, tá entendendo? Então você não, as pessoas em si, elas meio que tipo assim se desaparecem para você, elas se tornam tipo véus para a humanidade de Jesus, entende? Não significa que você vai menosprezá-las, ou então você vai simplesmente usá-las, não é assim. Eu sinto cada vez mais que eu fico mais tipo assim, me sentindo um nada perto dos outros seres humanos, tá entendendo? Das outras pessoas, entende o que eu tô te dizendo? Tipo assim, eu não consigo me sentir melhor do que eles, tá entendendo? Claro que eu já tive tentações, se eu falar que eu não vou negar, eu vou estar mentindo eu sou maior do que o outro e tal, a divina vontade não preciso de ninguém e tal, e passo por isso, mas isso não persevera muito, só se você fizer um esforço obstinado no pecado, né, de raiva, de ódio e tal, né, mas isso não persevera muito, né, isso faz parte do conhecimento também, do autoconhecimento também, entende? E, tipo assim, como é que eu posso te dizer?
Então eu não consigo me sentir melhor que as outras pessoas, muito pelo contrário, eu me sinto como se eu estivesse meio tipo assim, também não me sinto tipo assim devendo para elas, eu me sinto que elas são tipo assim, eu me sinto nada perto delas, entende o que eu tô te falando? Como se eu não tivesse nada assim para entender. E também sinto, né, como se fosse, não como se fosse uma responsabilidade, né, porque eu não quero, tipo assim, ficar vivendo só dos meus pensamentos, né? Mas eu sinto que é uma missão, né? Que eu esteja naquele ato fazendo na divina vontade para alimentá-las também dos efeitos, tá entendendo? Então, por exemplo, lá no futebol mesmo, na natação ou no ambiente de trabalho, onde você tem até um certo grau de liberdade com as pessoas, né? De intimidade com elas, porque elas são seus colegas, né? Elas não são seus amigos íntimos, tá entendendo? Você tá fazendo aquele ato lá, mas tendo consciência que é um ato divino, então você vai levar alegria, amor, né, para as pessoas e tal, né, velado através dos atos, tá entendendo? Agora, quando é um familiar seu que você tem essa autoridade como um filho, ou então um cônjuge, principalmente se você é homem, né, que o homem é o sacerdote do lar, né, aí sim você tem mais liberdade de falar diretamente, né, desses conhecimentos, sei lá, para o seu filho, para sua filha ou para sua esposa, né, nesse sentido. Eu creio que a mulher também tem certa autoridade de falar para o seu marido, mas é aquela coisa, né, a mulher, ela é auxiliar, né, ela não tem essa autoridade de querer, tipo assim, de chegar e ensinar, né, só se a pessoa quiser, né. E já o homem tem essa autoridade, ainda mais se a outra esposa for uma esposa assim, temente a Deus, né? For uma pessoa mais dócil, tá entendendo? Que vai estar lá para entender com boa vontade, querendo entender os ensinamentos, entende? Então, com essas pessoas você tem sim a liberdade mais de sentar, conversar, tá entendendo? Eu creio que no que a divina vontade pode sim fazer essas pessoas dóceis, tá entendendo? No caso, quando são pessoas que você tem uma autoridade divina sobre elas, entende? No caso, quando são seus filhos, né? Quando são, assim, crianças, né? Adolescentes e tal. Ou no caso de uma esposa, porque a mulher é auxiliar, né? Agora, no caso, quando você é mulher e tem o seu marido, entende? Aí eu não sei muito assim. Você pode dar sugestões, porque você é auxiliar, você não é a sacerdote do lado, sacerdotisa, né? Tá entendendo? Que não é essa a vontade de Deus. Então, no ambiente desse, você tem mais autoridade de sentar, conversar com a pessoa, falar sobre o Fiat Divino, falar sobre a Valtorta, falar sobre a meditação desses escritos, né? Comunicar o que você tem aprendido desde então, né? Com Jesus, na partilha dos irmãos e nas suas próprias partilhas, né? Perdão, para essas pessoas, entende? Então, né, tipo, retornando, a gente parou nessa parte aqui, né, tipo, a te restringir dentro de uma cama por longos anos para te dar sublimes lições sobre o meu eterno Fiat e fazer-te beber gole a gole seus conhecimentos e sua vida. Então, nessa parte, eu até abri, né, nos versículos aleatórios da Bíblia e apareceu uma passagem que eu desconhecia, né, das cartas de São Pedro, que é tipo assim, é como meninos recém-nascidos, né, nascidos novamente, desejem o leite racional puro, né, o leite espiritual, e não as falsificações desse leite, para que vocês vão crescendo com alimento verdadeiro, né? Então, o que que eu te tô querendo falar com isso, né? É que com essa parte leite racional, né? O espiritual racional, né? Então, em relação, a gente até citou, né? No segmento do áudio anterior, né? A relação de família, né? Como é que você vai ter uma relação bem íntima, né? Com pessoas íntimas, assim, tais como filhos, cônjuges, né? E não se apegar a essas pessoas. Então, você vai ser. O que eu tenho aprendido em si, principalmente dessa parte do leite racional, né? É você viver com a vontade de Deus. E o que significa isso? Começa você sendo autossuficiente em si mesmo, tipo assim. Você tendo essa consciência que da mesma forma que você, né, com esses conhecimentos espirituais é uma Eucaristia para o povo do céu, você também vai ser uma Eucaristia para o povo da terra, para as pessoas que Deus coloca no seu estado de vida, entende? Claro que a gente sabe que os atos são universais, mas vamos focar aqui no que aquilo que a gente consegue entender com os nossos cinco sentidos, entende?
com a nossa humanidade, que são as pessoas que Deus coloca nos nossos estados de vida. Então, qual é a sua obrigação para com o cônjuge, né? Por exemplo, no que diz respeito, vamos pegar o que é mais fácil, né? Do marido para com a esposa, uma vez que a esposa tem esse papel mais assim de ser conduzida pelo marido, a ser instruída, né? Como está nas cartas, né? Né, você tem um apego, tipo assim, emocional muito grande, assim, afetivo, né? Até mesmo sexual, eu não sei, né? É você ter consciência de que aquela pessoa é tipo assim, da mesma forma como alguém te instruiu para você ter esses conhecimentos, entendeu? Estar aqui meditando, você vai instruir aquela outra pessoa também, entende? Então é mais como se fosse um filho, né? Uma filha espiritual sua, do seu, né? Do que, tipo assim, uma pessoa que tá lá para te satisfazer, para lá para ela dar para você, entende? Entende o que eu tô te falando? Então, é nesse sentido que você vai ser uma doação espiritual para as pessoas. E vendo dessa maneira, eu acho, eu creio, né, fortemente que você não vai ter ciúmes, não vai ter coisa de possessão, sabe? Que é o ciúme e tal, não vai ficar querendo ser dono da outra pessoa. Você não vai querer nada disso. Você só vai cumprir com o papel que Deus te designou. Tá entendendo? Que é ser uma pessoa que, como, por exemplo, o marido vai educar a esposa nesses ensinamentos, nessas partilhas e tal. É claro que as coisas surgem naturalmente, então o que eu tenho percebido também que vai ter, né, a humanidade como terra, né, digamos assim, como subsídio, né, terra para que a planta cresça, né? Então o que que significa? Num relacionamento conjugal vai ter sim, né, essas coisas tipo assim de relacionamento mesmo, né, entre um homem e uma mulher, né? Tá entendendo? Nesse sentido. E aqui até indo na relação sexual propriamente dita, mas tipo assim, essas coisas vão servir de base para você ter uma moral, né, uma legitimidade para ensinar a palavra de Deus para aquela outra pessoa, entende? Para ter o coração aberto para poder entender, ter uma moral, tá entendendo? Ter uma coisa nesse sentido, porque se você ensinar esses ensinamentos para a pessoa, se ela está com a circunstância adequada, não vai ter raízes, né? Não vai ter uma correspondência da outra parte, da outra pessoa, entende? Essa pessoa não vai ter o entendimento porque ela não vai estar com o coração aberto. Então, quando você está ensinando para um cônjuge ou então para um filho, você precisa sim fazer esse papel até meio que humano, mas dentro da santidade, claro, de esposa, de esposa, de pai, ou mãe de família, entende? Para aquelas pessoas que Deus te deu essa responsabilidade de educá-las em Deus, entende? Para você ser esse instrumento, né? Ser esse canal de santificação. Mas você também não é só ensinar assim, olha, agora a gente vai meditar. E depois de você ter um relacionamento frio, humanamente falando, com essa pessoa que Deus te deu essa maior intimidade. Não, você usa das coisas humanas para levar as coisas divinas. Isso, claro, né? Eu creio que vai acontecendo de maneira natural, né? Porque as circunstâncias é Deus que constrói. E se você tem algum sentimento em relação a outra pessoa, no caso seu cônjuge, ou então um filho, né? Que não tá querendo corresponder e tal, assim, tá querendo viver a sua vida e tal, você fica triste, mas não com aquela tristeza humana, no sentido de ciúme, de raiva, né? De sofrência e tal. Você fica triste porque aquela pessoa não tá querendo corresponder, né? À vontade, tipo assim, tá entendendo? Não tá correspondendo, né? Os ensinamentos e tal. E ainda continua nas trevas do eu, né? Tá entendendo? Nesse sentido. Então, os emoções vão ser emoções divinizadas, não vai ser mais as suas emoções ainda, no sentido de que eu tenho ciúmes, eu tenho sentimento de possessão, de posse, eu tenho algo nesse sentido, entende? Eu acho que é assim que começa, né? Tipo, você também ser uma Eucaristia para o próximo aqui na Terra, entende? É nesse sentido. Aí aqui, acho que começa assim, nesse desapego natural, né? Tá entendendo? Um desapego com esse conhecimento, que todo mundo tem um papel, né? Aqui na divina vontade aqui na Terra. Aí aqui, ó, a longa história da divina vontade requeriria tempo para te contar e fazer-te entender.
Eu posso dizer que fiz mais que na criação e na redenção, porque meu querer encerra uma e a outra é princípio e meio delas. E será fim e coroa da criação e da redenção, de modo que sem minha vontade não conhecida, nem reinante e dominante sobre a terra, nossas obras serão obras sem coroa e incompletas, eis porque tenho tanto interesse em fazê-la conhecer. Igual a gente falou, né? Quantos relacionamentos, já que a gente está pegando essa parte, né, de amar o próximo em Deus, né, não amar o próximo com a nossa vontade, com as nossas emoções humanas, né? Quantos relacionamentos não são assim, uma guerra fria de poder, um querer exercer poder sobre o outro, né? Então, um impede o outro, geralmente é homem, né? Que os homens que fazem isso, assim. Ah, eu ganho mais que você, então vou te proibir de ir na academia, vou te proibir de ir em tal lugar e tal, coisas do tipo. Claro, né, que, assim, tô falando de uma maneira geral. É óbvio, né, que tem certas coisas que são, uma vez que Deus te deu aquela pessoa, você vai educá-la, né, que tem certos comportamentos que não são de Deus, né? Por exemplo, esse o exemplo da academia, tem certas roupas lá que não é, né? Não preciso nem falar nada, né? Já, tá entendendo? Mas assim, nesse sentido de querer controlar a vida do outro, tá entendendo? Você perde esse ciúme, perde essas coisas. Cada um é livre, assim, para seguir o plano que Deus está fazendo na vida dela. Agora, você não fica, tipo, com essa dor de cotovelo, assim, com ciúmes, nesse sentido. Você não tem mais isso. Se você ficar triste é porque a pessoa não tá com o coração fechado e não tá querendo corresponder. Tá entendendo? É o papel que Deus deu para ela exercer, né? É viver aqui na Terra, tá entendendo? Eu tô te falando, é por causa disso. Você não fica por triste porque você tá, tipo assim, perdendo, tipo assim, a pessoa para você, no sentido como se você dependesse dela para ser feliz. Você fica triste porque ela não tá correspondendo à harmonia, né, ao papel que Deus deu para ela, tá entendendo? De maneira como Deus quer que seja feito. Nível de correspondência, né, e de docilidade também, e etc, tá entendendo? Então, por isso que você tira, e é um processo natural que vem com luz, né? Também vem com cruz também, de você ter esse processo de autoconhecimento, de você sentar sozinho com a sua vontade humana numa sala branca, né? Num mundo totalmente branco, onde não tem nada, né? E vem do silêncio interior, né? De você calar os seus pensamentos e tal, e vai ficar só você com a sua vontade humana discernindo ela, né? Para poder renunciá-la com mais autoridade, com mais luz, né? Com mais conhecimento, como aqui e agora. Tá entendendo? Por exemplo, essa é uma luz que que ajudou bastante, né? A esclarecer essa dúvida minha. Como é que você vai ter um relacionamento, tipo assim, bem íntimo com outro ser humano, né? No caso de uma família, com filhos e tal, mas vivendo com os interesses de Jesus. Tá aí a resposta, tá entendendo? E é nesse sentido aí. Aqui a gente volta. A longa história da divina vontade tá como coroa da criação e da redenção, porque por meu querer encerra uma e a outra é princípio meio delas, que é a redenção, que fica no meio. E será fim e coroa da criação e redenção, de modo que sem minha vontade, não conhecida nem reinante e dominante sobre a terra, nossas obras são sem coroa e incompletas, eis porque tenho tanto interesse em fazê-la conhecer. Como a gente viu nesses exemplos, né? Como, né, agora a gente acabou de citar da vida em família, né? Tá entendendo? Que muitas vezes, né, é destruída por ciúmes, por relação de posse e tal, né? Porque tem uma dependência tanto de um para com o outro, né? E não um querendo ajudar o outro a chegar ao céu, tá entendendo? A gente tem que ter consciência que os estados de vida aqui nessa terra, as coisas da terra são meios, tipo assim, instrumentos, né, véus, digamos assim, para fazer atos espirituais para as almas irem para o céu, entende? Eu creio que o sacramento do matrimônio, né, é um desses, né, tá entendendo? Mais ou menos como se Deus te desse uma mini igreja particular, né? Claro que os atos são universais, mas a sua família também é uma mini igreja universal, assim, entende? Então você tem um desprendimento em relação àquelas pessoas, você não tem um sentimento de controle, de posse, que é um sentimento humano, né? Aqui, ó, nossas mesmas obras feitas com tanto amor e magnificência, isso é verdade, a gente só ao abrir a janela do nosso quarto e olhar ao nosso redor, e olhar para o nosso próprio corpo, né, a máquina humana, né?
estão sob a opressão de um gemido inenarrável e quase sob uma humilhação profunda, porque a vida, a substância essencial que escondem, ainda não é conhecida. Conhecem-se os véus, a exterioridade da criação e da redenção, mas a vida que tanto a criação e a redenção escondem é ignorada. Como podem dar a vida que escondem e os bens que possuem? Por causa disso, né? Porque a pessoa não vive com discernimento divino, como a gente viu no próprio exemplo do matrimônio, né? As pessoas que vivem o matrimônio só pelo matrimônio em si, não com essa mentalidade renovada, né? Que é para você ensinar aquelas outras pessoas a irem para o céu, tá entendendo? E você já não precisa delas para ser feliz, tá entendendo? E se você fica triste é porque aquelas pessoas não estão correspondendo ao que Deus espera delas aqui na Terra, entende? Diferentemente do que, tipo assim, minha mulher, exemplo, assim, eu tô falando porque eu sou homem, né? Mas, tipo, minha mulher vive muito tempo fora de casa trabalhando, não dá bola pra mim, não quer sair comigo e tal. Aí você fica com ciúme, com raiva e tal, né? Tá entendendo? Não, isso é um sentimento humano, né? O sentimento divino é porque a pessoa não está sendo dócil ao que Deus espera daquela pessoa que Deus colocou na sua vida. É um exemplo, né? Eu acho que o mesmo se aplica ao marido também, né? Assim, cada um na sua proporcionalidade, né? Tá entendendo? Então muda a chave dos seus sentimentos, né? Eles são educados perante a divina vontade, entende? Então, mas a vida que esconde é ignorada. Como podem dar a vida que escondem os bens que possuem? Por isso, então por isso assim, você está aqui para somar, não está mais para subtrair, você não está mais assim para consumar o outro, tá entendendo? Os dons que Deus deu para o outro, tipo assim, tá entendendo? Você não está aqui para consumar o outro, idolatrando o outro, não, você está aqui para somar, porque você já é uma pessoa, entre aspas, muito bem resolvida com Deus, sozinho com Deus, tá entendendo? E agora você, como você é uma pessoa muito bem resolvida com Deus, claro que nós estamos sempre num processo de purificação e sempre aprendendo, né? Mas mesmo assim, você, como uma pessoa bem resolvida com Deus, né? Você está pronto para se doar para o irmão próximo, sem ter esse sentimento assim de submissão ao outro, ou então de querer controlar o outro, né? Como se o outro fosse a razão da sua existência, né? A outra vontade humana, né? O outro espírito, né? A outra alma fosse a sua razão da sua existência. Não é assim, tá entendendo? É Deus que é a nossa alma gêmea, entende? A outra pessoa é uma missão que Deus deu pra gente, tá entendendo? Para que Jesus possa usar da nossa humanidade e viver mais ainda em nós, para que nós possamos ensinar para o próximo, tá entendendo? Que Deus colocou nas nossas vidas. Assim como nossa dupla aqui, né, no do grupo, entende? Onde um vai ensinando o outro. Aí aqui, olha, por isso nossas obras suspiram, exigem seus justos direitos, que seja conhecida a minha divina vontade. Assim, só a divina vontade será a glória, a coroa imperecível e o cumprimento de nossas obras. Porque, tipo assim, como a gente falou aqui, claro, né? Eu só estou usando o exemplo do relacionamento pessoal, né? A gente pode falar de várias outras coisas, uma vez que abrange a criação e a redenção, né? Mas nesses relacionamentos pessoais, né? A gente viu que vivendo dessa maneira, todos os males humanos de jogos de poder, um querer controlar o outro e tal, vão por água abaixo. E se a gente pegar isso da estrutura da família e colocar, até expandir para a estrutura da sociedade em si, aí vai terminar todos os males, como corrupção, pobreza, miséria, né? Que é o reino da divina vontade, esse transbordamento do reino de Deus que você já vive interiormente, de querer, tá entendendo? Ensinar, levar Jesus para o próximo, que ainda está na ignorância, entende? E claro, né, nesse processo, o próximo também, mesmo que ele esteja, entre aspas, num nível menos avançado que você, né? Também vai ser usado como instrumento para te ensinar. Tem que ter essa humildade, né? Tá entendendo? Então, muitas vezes, pessoas da redenção, entende? Podem sim ser usadas como instrumento para dar um ensinamento para gente. Aquela pecinha que faltava, né? Aquela engrenagem que faltava, entende? Aquela roda que faltava para a máquina girar. Então, a gente não pode também fechar o coração. Esse catequista aqui, ele só ensina o catecismo e tal. Então, vou ficar aqui de braços cruzados, fazendo tipo uma figuração, entende?
que eu estou prestando atenção, mas tudo que ele ia falar vai entrar para um ouvido e sair pelo outro, porque não está ensinando o livro do céu, né? Então, tô nem aí porque ele está falando. Ele está falando de santo, de imagem de boneco de santo e tal, então eu vou ignorar isso solenemente que ele está falando. Não é assim, né? Tudo é uma palavra de Deus, entende? Então tem que ter essa humildade também. Até porque se Deus te colocou naquele lugar, por exemplo, eu lá no grupo jovem, né? É porque às vezes o coordenador, né, fala de coisas assim bem da redenção humana e tal, né? Então, ele me colocou lá é porque é um conhecimento para que só vai agregar, entende? Só vai agregar. Claro que você faz esse discernimento, tá entendendo? Por exemplo, o cara lá fala tipo assim, é bom rezar o rosário, o terço todo dia, né? É bom e tal, fala sobre o Frei Gilson, já falou, né? Sobre rosário, sobre o Frei Gilson, né? Aqui no nosso grupo, entende? Então tem certas coisas que o Espírito Santo, tipo assim, filtra na sua mente, né? Mas, tá entendendo? Mas no geral não é pra você ficar lá com preconceito ou algo do tipo, não. Aí voltando aqui, né? Nossas mesmas obras, feitas com tanto amor e magnificência, estão sob a pressão de um gemido inenarrável. É quase sob uma humilhação profunda, porque a vida, a substância essencial que escondem, né, ainda não é conhecida. Conhecem-se os véus, a exterioridade da criação e da redenção. Mas a vida que escondem é ignorada. Como podem dar a vida que escondem e os bens que possuem? Por isso nossas obras suspiram, exigem seus justos direitos, que ela seja conhecida a minha divina vontade. Assim, só ela será a glória e a coroa impecável, cumprimento, né, de nossas obras. Agora você deve saber que eu me encontro em você escondido, com a dor no coração, como me encontrava nos últimos anos, quando a minha humanidade vivia aqui abaixo, sobre a terra. Eu, o Verbo do Pai, eu estava escondido nela. Depois de tantos sacrifícios, depois de tanto dizer e exemplos para dar, olhava a terra, olhava os povos e até aqueles que me rodeavam, ou seja, os apóstolos, né? Só Nossa Senhora que era a exceção, né? São os efeitos de minha vida à terra, os frutos, os bens da minha vida à terra escasseavam, tanto que meu coração era torturado ao sentir que me rejeitavam os tantos bens que queria dar-lhes. E aumentava a minha dor, porque via que, tendo cumprindo em minha humanidade o que deveria fazer para redimi-los, eu estava prestes a partir para o céu. Como era doloroso, eu queria fazer o bem, mesmo à custa da sua própria vida, e não encontrar quem dá estes bens. Então, o que a gente tira desse trecho? Que realmente, naquela época, os povos de toda a terra, né, os próprios israelenses, romanos e tal, e os próprios núcleos assim, do estado de vida que a divina vontade colocou a humanidade de Jesus, que era o núcleo apostólico, né? Eles estavam começando a pegar ainda algumas coisas, mas não estavam sabendo tudo. Por exemplo, o próprio São Pedro, né? Foi usado poderosamente pelo Espírito Santo em várias passagens assim difíceis, né? Como por exemplo, quando Jesus fala sobre a Eucaristia, né, que quem comer minha carne, meu corpo será não viverá, né? E todas as outras pessoas que estavam lá achavam que Jesus estava falando sobre canibalismo, né? E isso era algo tipo assim, no Antigo Testamento, se a gente for ver, né, é bizarro, né? Mas São Pedro não, São Pedro perseverou lá, né? Que foi Deus que perseverou nele, né? E falou: só tu tem palavras de vida eterna. Então a gente vê que às vezes tem alguns suspiros, uns lampejos, assim, né? De santidade, mas no geral é assim, né? Tem que esperar a própria. Como a gente falou, né? Nós somos indivíduos, né? Então cada um tem uma missão aqui na Terra, né? Tá entendendo? Por isso que cada um tem uma vida para ser desenvolvida na divina vontade, um papel único, né? Exclusivo. Mas tem que ter o seu livre-arbítrio, né? Tem que ter o seu processo de caminhada, de entendimento, de discernimento, entende? E é nesse contexto aí, né? Mas é realmente doloroso, né? Você querer fazer o bem e a outra pessoa não pode, não tá querendo tomar posse daquele bem, porque ela ainda tá presa ainda no eu, ainda tá, tipo, tentando discernir, se encontrar, tá entendendo? Tem esse processo ainda de purificação. Então é por isso que a vontade divina, ela é meio que condicionada, né, à vontade humana de querer cada vez mais fazer esse processo, tá entendendo? Por isso que ela a gente voltando lá para o primeiro parágrafo, né, ela se resume na vontade humana, ela se abaixa nesse sentido. Isso bate muito com o trecho, acho que de segunda-feira, né?
Que Jesus fala que fora da vontade humana, a vontade divina, ela tem tudo, ela não precisa de nada. Mas agora, na vontade humana dos seres humanos, né? Aí ela tem que, tipo assim, ir educando o ser humano aos poucos, né? Tá entendendo? Na medida da capacidade da alma daquela pessoa que ela tá educando, tá entendendo? Na medida daquela pessoa que ela tá educando, né? Mas mesmo assim, isso aqui é um impulso amoroso, né? Que, tipo assim, Jesus também é homem e Deus, né? E com certeza, né? Se a gente, aí precisa de mais conhecimento, né? Se a gente for ver a volta torta e tal, né? É, aí tem mais desabafos da humanidade de Jesus na Voltorta, né? Então a gente tem que ler mais. Mas pelo que eu já vi em algumas formações, né? Como até, tipo assim, a humanidade de Jesus se escandalizou, né? De com quanta brutalidade os primeiros mártires, né? Os primeiros cristãos cristãos, né? Iam ser tratados, né? Na perseguição dos três reis romanos, né? Diocleciano, Nero e o outro lá, me esqueci, né? Tá entendendo? De quanta brutalidade os cristãos iam ser tratados, né? Isso já é conteúdo até de catequese, né? Só ver a história desses mártires dessa época, né? Da igreja primitiva, né? Então, esse é o impulso de amor, de querer resolver logo as coisas rápido, né? Jesus falou que queria até sofrer inúmeras crucificações, né? Para poder pagar a justiça divina por todo o ser humano, assim, né? E até tirar o livre-arbítrio do ser humano, mas seria contra a própria justiça, né? Então a gente está vendo aqui que é um desabafo do impulso de amor da humanidade de Jesus, entende? E também a gente sente, né? E é justamente isso, né? Conecta com o que a gente falou lá no meio desse parágrafo, né? No exemplo lá do pai de família, né? Da mãe de família e tal, né? E o filho, os filhos, ou então o cônjuge, ainda pode sim estar com o coração fechado e tal, então tratando mal você, né? Nesse sentido, humanamente falando, né? E você não liga para você mesmo, porque você está tão anestesiado com essas verdades, com o ópio de Jesus, né? Que o ópio não deixa de ser um opioide, né? Uma droga, né? Um anestésico muito forte, né? E tipo assim, você não liga mais para os seus sentimentos, tipo assim, a pessoa tal tá indo para tal lugar, tá muito independente, né? Tá vivendo muito sem eu e a gente é casado, né? Tá entendendo? Você não liga muito mais para essa parte assim humana. Você liga porque a pessoa não está cumprindo, ou não está querendo cumprir, né? O que Deus espera dela, o papel, né? O roteiro mesmo, né? Como se fosse um personagem de filme, né? Série, dentro daquele estado de vida, entende? Essa é a dor que você sente que não deixa de ser um impulso de amor também, né? Eu acho que tem a ver, né? Então, é como, voltando ao trecho aqui, né? Como é doloroso querer fazer o bem mesmo à custa da própria vida e não encontrar a quem dar estes bens, porque as pessoas não estão preparadas ainda para recebê-los na sua plenitude, entende? Agora sim, encontro em ti, Luísa, olha os meus e teus sacrifícios, olha a ordem que tive, as tantas lições que eu te dei, o bastante para fazer conhecer minha divina vontade, para formar o seu reino. Isso não termino de dizer porque essa história é eterna. E o que é eterno tem sua palavra eterna que não termina, jamais. E o que dizer do meu Fiat se eternizará no céu? E o que eu dizer do meu Fiat se eternizará no céu? Olha para aqueles que te rodeiam, né? Os padres, né? O pessoal que caminhava com ela, né? E que sabem o que diz respeito ao meu querer, sem o verdadeiro interesse de fazer conhecer tanto bem. Aí a gente já entra na parte da igreja, né? O livro do céu tá desde os anos 50, né? Acho que é disponível e ainda é algo tipo meio assim, meio, entre aspas, oculto, né? Poucas pessoas entendem, né? Grupos muito fechados, né? Tem o nosso grupo também que é pioneiro, graças a Deus, né? Nessa parte de meditações e partilhas, entende? Essa liberdade maior do Espírito Santo, né? Está usando na nossa inteligência e tal, né? Das meditações e tal. Mas o livro do céu ainda é muito pouco evangelizado, a Valtorta também é muito pouco também, entende? Aí a gente é essa coisa, né? E o próprio breviário da Luísa também, né? Se a gente pegar o breviário da Luísa, a gente vê muitas orações como se fosse tipo um roteiro de breviário de santidade humana, entende? De orações e tal, né? Para o pessoal, para as feiras, né? Para o pessoal que convivia com ela, entende?
Então o pessoal está no começo ainda, né? Entendendo ainda, né? Olha os teus e os meus sacrifícios. Olha a ordem que eu tive, as tantas lições que eu te dei. O bastante para fazer conhecer a minha divina vontade, para formar seu reino. E se não termino de dizer, é porque essa história é eterna. E o que é eterno tem a sua palavra eterna, que não termina jamais, e o que dizer do meu filho se eternizará no céu. Olha para aqueles que te rodeiam, e o que sabem o que diz respeito ao meu querer, sem o verdadeiro interesse de fazer conhecer tanto bem. Olha a tua mesma humanidade, que me serve como cátedra, né? Cátedra é cadeira, né? Tipo uma cadeira de professor de uma faculdade, né? Onde dou as minhas lições e que tu mesmo não podes negar, que me sentes mover em ti sensivelmente, no seu falar, no seu sofrer, que estou propriamente em ti para formar o meu reino e fazê-lo conhecer. Enquanto olho para ti, vejo que nem mesmo a tua humanidade deve estar por muito tempo sobre a terra, porque nesse capítulo aqui, né, já nos anos 20, nos anos 30, né, a Lisa já estava bem idosa, né? A humanidade deve estar por muito tempo sobre a terra. E meu coração sente angústia da dor, porque o grande bem que quer fazer minha divina vontade nem sequer é reconhecido. Seus conhecimentos estão como sepultados, e que enquanto querem dar vida, felicidade, luz, liberdade, né, ficam como encarcerados entre eu e você, e nos escritos com tanta ternura de amor que eu te fiz escrever. Por isso, minha filha, compadece a minha dor, adora as minhas disposições de te ter ainda sobre a terra. Eu sei que te é muito duro e eu te compadeço. Enquanto nos compadecemos mutuamente, façamos enquanto esteja em nós para fazer conhecer minha divina vontade. Então, nesse trecho aqui, né, a gente vê os desabafos de impulso, né, de amor de Jesus, né? E a gente vê que a Luísa viveu realmente uma vida eucarística, né, uma vida oculta também, da humanidade oculta de Jesus, né? Tá entendendo? Enquanto os mártires lá que a gente citou, né, o pessoal que veio do Império Romano, e até hoje tem, né? Eles viveram essa parte da paixão, né? A via dolorosa, que é algo externo, né? Aí aqui, parágrafo 3, né? E isso, claro, né? Isso também bate com a nossa realidade. A gente não vai mais viver aqui para aquilo que eu até aprendi, né? A gente não está aqui para subtrair, está aqui para somar. O que eu quero falar com isso? Que a gente não está aqui para subtrair, né? Ou seja, para mendigar amor humano de ninguém, assim, tipo assim, tá entendendo? O amor humano das pessoas pelo amor humano das pessoas. A gente está aqui para doar Jesus para ela no que a divina vontade quer que a gente doe, tá entendendo? E se tem alguma base de humanidade, ela serve como trampolim para que o conhecimento divino seja feito, né? Como eu falei no exemplo lá do cônjuge, né? Você não vai chegar pro seu marido, para sua esposa e falar assim, ó, vou te ensinar o livro do céu, mas tipo, tá uma relação que humanamente falando, né, a base tá fria, né? Tem que ter um certo relacionamento para depois a outra pessoa ter moral de ouvir, escutar, tá entendendo? O que você tem para falar para ela, né? Tá entendendo? Então tem que dar esse fruto de humanidade também, entende? E é isso que eu acho, né, que Jesus está falando, que não tá vendo o pessoal, os padres, né, o pessoal tanto interessado assim, tá entendendo? Ou então o pessoal até tá sim interessado, mas ainda tá muito nas coisas exteriores, ainda numa coisa exterior, não tá meditando muito para como transformação de mentalidade mesmo, né, de espírito, né? Aí tem, né, o padre Aníbal de França e tal, mas aí tem que estudar mais, tem que ver mais a bibliografia, né? E foge do assunto, porque a gente está aqui para viver esse ensinamento na nossa vida, entende? Aí parágrafo 3. Depois disso, eu estava fazendo os meus atos no querer divino, e meu doce Jesus acrescentou. Provavelmente esses meus atos aqui devem ser, né, continuar meditando, estudando e tal, né? Meditando, pegando esses conhecimentos que são a linguagem celestial e traduzindo numa linguagem humana. No caso aqui, ela escreveu o livro do céu em italiano, né? Parágrafo 4. Minha filha, meu Fiat tem o seu primeiro ato em nossa divindade, o seu primeiro ato na criação e redenção em todas as cores, e por isso tem o justo direito de dominar tudo e de envolver a todos e de ser a primeira roda, que movendo-se tudo move em torno a si e tudo gira em torno dele. A gente tem que pensar aqui, né, como se fosse aquelas rodas tipo dos anos 20, né, do filme do Charlie Chaplin, né? Tipo, é uma roda dentada que tem várias outras pequenas rodas que estão conectadas a essa roda gigante
E conforme essa primeira roda, todas as outras rodas giram e move a esteira, move a máquina, né? Sei lá, né? Move o motor em si, né? Portanto, e o que que a gente vê que Jesus está falando aqui, ó? Jesus vai ensinar. Quem toma a vontade como vida, toma tudo. E conforme a primeira roda se move, que é a vontade de Deus, né? De querer vocês, querer estar na vontade de Deus, entende? E começar a fazer esse processo de negar a si mesmo, negar a carne, né? Os impulsos da carne, de querer subtrair, né? As coisas do mundo, né? Tipo assim, os amores humanos das outras pessoas, as coisas do mundo em si, e você ter essa consciência de que você está aqui para fazer atos divinos, para levar Deus para outra pessoa, tá entendendo? Claro, no limite da sua pequenez, você não vai querer convencer, tipo assim, ninguém humanamente, né? Nos atos divinos que Deus tipo assim, nas circunstâncias que trazem, né? Então, quando você toma parte da sua identidade na divina vontade em Deus, né? Então a primeira roda se move, assim todas as coisas se dão à alma, tanto que não tem necessidade de pedir. Todas, à medida que giram em torno do meu querer, se dão a ela. Então não existe mais essa coisa de pedir, eu quero tal coisa, né? Na divina vontade, só o fato de você querer estar na divina vontade, a roda primeira, ela vai gerar, e todas as outras rodas vão gerar também, por tabela, entende? É como se fosse assim, digamos que você é o ator, né, da série, tá entendendo? E eu quero ser o ator, eu quero fazer o máximo para me contribuir, né? Eu tô me eucaristizando, tipo, eu tô me doando pra série, tá entendendo? Pro enredo da novela da série, né? E eu quero aprender, eu quero fazer o roteiro, eu treino direitinho e tal, né? Só que eu não tenho que ficar me preocupando dos outros atores, das circunstâncias, do set de filmagem, não tenho que me preocupar com isso. Eu só tenho que corresponder ao que é esperado de mim na minha pequenez. E todas as outras coisas serão acrescentadas, entende? Por tabela. Entende? Então, isso mais ou menos que eu entendi, né? A roda primeira que roda, o motor, e todas as outras demais rodas das outras engrenagens vão se rodando com o movimento primeiro, que é só a intenção, só a vontade de querer ter essa identidade de estar aqui para se doar para os outros seres humanos, tá entendendo? Para que, assim, em Deus, né? Se doar em Deus para os outros, para que os outros também, Jesus tenha, né, a possibilidade de desenvolver aquela sementinha que o seu ato divino fez. Então, por exemplo, tanto no futebol e na natação, eu sei que eu estou fazendo atos divinos, quando é da vontade querida de Deus, né? Tá entendendo? Que tem dias que não é da vontade de Deus para eu ir, né? Agora, quando é, e eu tô me doando lá, né? Tentando fazer o máximo, né? Que eu posso fazer para corresponder, então é um ato na divina vontade. E é uma sementinha que está sendo plantada no coração daquelas pessoas, entende? Mesmo eu falando poucas coisas, tá entendendo? Assim, tá entendendo? Só falando, oi, tudo bem? Boa noite. Como é que faz esse movimento? Como é que faz esse fundamento e tal, né? Não entendi, pode me explicar de novo? Mesmo sendo poucas coisas assim, eu creio que é uma sementinha que está sendo plantada no coração daquelas pessoas, entende? Para que Jesus possa se desenvolver na vida dela, no caminho que elas estão vivendo na vida particular delas, entende? Então, essa é a mentalidade que você tem, tá entendendo? Eu sei que aquelas pessoas assim, tipo assim, não estão lá para ficar puxando o meu saco, serem os meus amigos pessoais, como eu gostaria que fossem quando eu vivia sem Deus, né? Tá entendendo? Eu gostava e queria ser o centro porque eu era uma pessoa muito ignorada, eu queria ser o centro das atenções, eu queria que todo mundo falasse comigo e tal, né? Fosse meu amigão, e eu sei que não é assim. Eu sei que agora eu tô lá para Deus, para salvar aquelas pessoas no sentido de fazer esses atos e colocar essas sementinhas nela, entende? Então, por isso que é uma realidade que foi me dada, assim, que eu estou vivenciando, mas que não é para minha humanidade, é para Jesus, tá entendendo? É a mesma coisa que, digamos que você está no seu emprego, né? Você tem um computador na sua sala, lá no seu cubículo, né? Na sua mesa. Você não vai chegar no seu computador e do seu trabalho, né? Que foi dado para você e ficar acessando a rede social ou então ficar jogando videogame nele, né? Tá entendendo? Você vai usar o seu computador para que a finalidade do qual ele está lá, que é para fazer o seu trabalho, né? O serviço que foi te dado, a mesma coisa. Eu creio que é mais ou menos assim. E você é feliz, né, por estar fazendo o seu trabalho direito, porque você vê que dá fruto, né? Tá entendendo?
Então, né, à medida que não tem necessidade de pedir, né, que à medida que você está na divina vontade, todas as outras coisas vão se dando a ela, né? As coisas vão se abrindo, né? Tá entendendo? Mas é porque pelo seu querer humano? Não, é pelo seu querer divino. Da mesma forma, a gente volta lá no exemplo que a gente deu do cônjuge, né? Ah, o homem ele vai querer, tipo assim, claro que a gente viu que tem a humanidade, mas não é a humanidade pela humanidade, né? É para levar Deus para outra pessoa, tá entendendo, né? Por isso, a coisa mais necessária é tomar minha divina vontade. E se isso a pessoa fez, né, a criatura fez, fez tudo e tomou tudo, tudo é seu. Acontece com uma máquina, né? Quando se move a primeira roda do centro dela. Todas as outras rodas secundárias giram. Se não se move a primeira roda, todas as outras ficam paradas. E não há potência ou artífice que tenha a virtude de mover as rodas secundárias. Mas se move a primeira, por si mesma, as outras giram e fazem o seu ofício. Por isso, a atenção e a arte devem ser toda para a primeira roda, e todo o resto vem por si. Assim é a minha divina vontade, quem a possui não tem necessidade de nada. Então é isso que a gente vê, né? A gente não fica mais, tipo, preocupado, se o ser humano está correspondendo e tal, né? O que que a pessoa está fazendo nessa coisa e tal, você só fica preocupado em entender e viver os atos que Jesus quer viver na sua vida, entende? Porque a nossa pequenez humana tem que estar toda 100% orientada para isso. O resto, as circunstâncias, é Deus que traz no tempo de Deus e, tipo assim, como a gente falou, né? Para você colocar sementinha no coração dos outros. Pode ser que tenham momentos humanamente bons, como eu tive no meu aniversário, que o pessoal lá do futebol bateu parabéns, né, com a minha família mesmo em casa, que a gente comeu pizza e tal. Pode, isso vai acontecer. Mas você tem que ter interesse, tem que ter consciência que esse momento bom ele não para aí só, né? Como são as outras pessoas assim do mundo, né? Que vivem só por momentos bons. É um momento que vai ser tipo um adubo para colocar Deus, uma sementinha de Deus no coração de cada pessoa, né? A partir do momento que você tem consciência e ama aquelas pessoas com o amor de Deus, entende? Então é nesse sentido que eu entendi, da mesma forma lá do trabalhador, como a gente falou, né? Do pessoal do escritório, né? Ela não vai para o emprego dela para ficar vendo rede social ou ficar jogando joguinho no computador. Ela tá lá para fazer o serviço. Mas ela tá usando o computador para o serviço, entende? Então é mais ou menos nesse sentido. Então, a nossa vida, assim, aqui vai ter momentos bons, sim, mas tem que ter consciência que esses momentos bons servem de argamassa, né? Serve de adubo para colocar a sementinha da fé nas pessoas, através dos nossos atos divinos, com essa reta intenção e reto desejo, né? Cada um no seu cada um, como a gente falou, né? Lá no futebol eu não tenho liberdade de chegar e falar para as pessoas, olha, você está indo para a igreja, tá? Não tenho essa liberdade. Mas no ambiente onde você tem uma autoridade que foi dada por Deus sobre aquelas outras pessoas, né? No caso de uma família, aí você já tem mais liberdade de falar desses conhecimentos, né? Ou então no amigo muito íntimo, né? Que Deus colocou na sua vida e tal, né? Você tem a liberdade de falar mais, né? De, sei lá, do livro do céu. Olha, eu estou meditando no livro do céu, tal grupo, né? Com tantas meditações. Olha o livro da Paul Torta, como é que foi a vida íntima de Jesus, né? Você tem essa liberdade de poder falar mais, né, com as pessoas, quando você tem mais essa liberdade que Deus que te deu, né? Tá entendendo? Mas se você não tem, fica nessa intenção mesmo. Então é isso que é o manual de vida aqui na Terra, né? Onde você vive na Terra, mas sem se apegar a nada e a ninguém, diferentemente de quando a gente era pessoas 100% humanas, né? Que a gente vivia só para ter momentos bons de felicidade, né? Então quero que tal pessoa sempre me ame e tal, né? Não é assim, né? Esses momentos humanamente bons vão continuar existindo, eles precisam existir, porque são simplesmente esse adubo para colocar a sementinha na fé, na outra pessoa, né? No próximo, tá entendendo? Nesse sentido aí, tem que ter esse discernimento. Assim você vive, né? Com esse leite racional, com esse alimento espiritual correto, né? Você não vive mais querendo consumir as outras vontades humanas, mas você vive se doando para o próximo, né? E sendo outro Jesus na Terra, né? Porque você vai ser um canal de graça, né? De luz e de conhecimento, né? É assim que acontecem as coisas. Então, assim a gente termina, né, essa meditação. E esse conhecimento é libertador, né? Porque você não é mais escravo das criaturas humanas, né? Dos outros seres humanos. Você não fica mais como servo, das outras vontades humanas. Você só fica com Deus, tá entendendo? Espera que Deus traz as situações
E a sua única expectativa é colocar essa sementinha da fé no coração das outras pessoas, né? Você não vive mais a terra pela terra, você vive a terra como um instrumento, né? Uma desculpa, né? Para colocar Deus nos outros, entende? É isso mais ou menos assim, se a gente pode resumir. Por isso que você não tem mais a necessidade de pedir nada. Tudo é Deus que vai trazendo, entende? Então, assim a gente termina, né, essa meditação, né, em nome do Pai, do Filho e do Diviníssimo Espírito Santo. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós. Fiat, Fiat. Tenha um bom dia e Deus abençoe.